4 a 7. Diz assim: Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplicas com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O texto que lemos traz vários ensinamentos valorosos. Eu citei aqui, extraí 4 deles para a gente meditar um pouco. O primeiro é que Deus nunca abandona os seus filhos. O versículo 4 que diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Facilmente vocês aí poderiam associar ao momento feliz que eu passei aqui agora, um testemunho que tem encaminhado para uma vida de crescimento espiritual e felicidade. Não é para dizer alegrai sempre no Senhor quando está tudo beleza. Porém, a palavra tem significado diferente para cada um de nós, Eu gostaria de mostrar aqui um exemplo, um versículo na vida de Paulo, que foi quem escreveu a carta aos Filipenses. E Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso, Paulo sofreu demais, sempre estava preso e era exemplo de alegria. Mas embora ele estivesse preso, o tom dessa carta aos Filipenses é um tom de alegria. E a gente pode ver primeiro, porque ele, no texto, ele descreve que a razão do seu cárcere ficou sabida no palácio onde ele se encontrava preso e em todos os lugares ao redor, onde as pessoas tinham conhecimento que Paulo estava preso por conta de Jesus Cristo. E isso fazia com que o Evangelho avançasse ainda mais. Então, Paulo, apesar de estar preso, estava feliz, porque sabia que as pessoas tinham conhecimento que ele estava preso pelo nome de Jesus e o Evangelho crescia ainda mais. Em outro trecho dessa carta, ele afirma que teve pessoas que não gostavam dele e pregavam o nome de Jesus para que fosse inflamado mais os líderes e prejudicassem a Paulo. E Paulo dizia: não importa que essas pessoas estejam pregando ou de verdade ou não, o que me importa é que o nome de Deus seja sendo pregado e eu sou feliz por isso. Segundo, porque era do conhecimento de Paulo como Deus estava levando à frente a sua obra de salvação entre os filipenses. Paulo havia plantado, havia semeado os filipenses e eles já estavam desenvolvendo o Evangelho, pregando, crescendo, e mesmo preso, Paulo, sabendo que o Evangelho de Jesus estava progredindo em Filipenses, ele se mantinha alegre no Senhor. E em terceiro, pela certeza de salvação em Cristo, a qual Paulo era o suficiente motivo de alegria, que ele fosse solto, quer ele fosse solto ou quer ele fosse morto. Paulo, mesmo preso, estava alegre em todo instante. Se ele fosse morto, ele estava feliz. Se ele fosse solto, ele estaria feliz. E tem um versículo muito conhecido nas cartas de Paulo, que está no Filipenses capítulo 1, versículo 21, onde ele diz: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então, quando no versículo 4 ele fala que alegrai-vos sempre no Senhor, Paulo é o maior exemplo de alegria no Senhor, por todas essas razões, pelo sofrimento que ele passou, por toda a opressão que ele passou, ele estava sempre feliz, mesmo se
ele tivesse de morrer por Cristo, ele estaria feliz, porque estaria na glória, ele tinha certeza disso. O segundo ponto é que Deus deseja que sejamos íntimos dele e o confiemos as nossas angústias. No versículo 6 que lemos agora, Paulo orienta que não andemos ansiosos por coisa alguma, mas que busquemos apresentar nossas aflições ao Senhor em oração e súplicas com ações de graças. Por meio desse ensinamento, Deus demonstra seu desejo de que sejamos íntimos dele através de nossa oração e súplica, e ele trará a tranquilidade aos nossos corações. Esse culto da quarta-feira é um culto muito especial. Os cultos do domingo são maravilhosos, são abençoadores, mas esse da quarta-feira é muito especial, que a gente vive de fato esse ensinamento de Paulo. Esse momento que nós temos aqui trazer ao altar as nossas angústias, os nossos pedidos, e no lado simbólico a gente queima e espera que esses pedidos subam, né, com um aroma suave até o Senhor, porque está aqui, Ele nos demonstrou, nos ensinando que a gente deveria fazer isso, a gente precisa fazer isso, porque Ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Esse mundo tão agitado, né, que ele vive, eu também, quando ele trabalha, em tantas outras situações, passei por uns transtornos de ansiedade, ainda antes de conhecer não, de voltar a estar com Deus. E hoje, pela glória de Deus, eu posso dizer que eu estou curado da ansiedade. Amém. Porque eu tenho entregado minhas ansiedades ao Senhor, e o Senhor tem cuidado comigo. Amém. Obrigada. Em Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, quando Paulo orienta que nós entregamos as nossas angústias, as nossas súplicas ao Deus, é porque existe a promessa de que Ele vai nos aliviar, vai carregar as nossas dores, o nosso sofrimento. E terceiro, a proximidade com o Senhor nos faz estimular a bondade e o testemunho do cristão. Pode levar as pessoas a se interessarem pela nossa fé. Então nós vimos que Deus não nos abandona. Deus, por mais que a gente queira andar por outros caminhos ou decidir o nosso livre-arbítrio, escolher algo que não seja da sua vontade, Deus nos abandona, nos traz de volta. E quando Ele nos resgata, Ele espera que sejamos íntimos dele, né? Que o busquemos, que nós levemos as nossas orações até Ele, as nossas súplicas, e entregamos toda a nossa ansiedade, e Ele nos aliviará. E uma vez que a gente é resgatado e a gente é íntimo de Deus, a gente vai sentir, né, gozar das transformações que a presença de Deus causa em nossa vida. Uma delas, como os frutos do Espírito, é a bondade. Né? E nesse texto, Paulo orienta que nós busquemos transbordar a bondade, para que não só sejamos pessoas amáveis e agradáveis na população, mas para que sejamos testemunhos vivos. E as pessoas vendo em nós aquele comportamento bom, sirvam de estímulos para que eles possam também buscar entender de onde vem esse comportamento estranho no meio desse mundo louco, né? Esse mundo de pessoas que querem cada vez mais um
derrubar o outro. Há uma